Hoje eu vou falar de uma questão que intriga muitos economistas e até mesmo leigos sobre o Bitcoin, que é o que explica o valor do Bitcoin. Isso realmente é interessante a gente aprofundar e examinar com mais detalhe o que dá valor para o Bitcoin. Por que o Bitcoin hoje em dia tem um preço de mercado de $1.060 por cada Bitcoin? Por que isso ocorre? Quando o Bitcoin começou, em 2009, janeiro de 2009, o Bitcoin tinha exatamente o preço zero. Ele valia zero. Ninguém sabia o quanto ia valer um Bitcoin, se ele em algum momento teria um preço de mercado. Os próprios entusiastas e os desenvolvedores, líderes do projeto, o pessoal começou a mexer no negócio. Eles não sabiam quanto ia valer um Bitcoin, não sabiam qual era o preço de mercado. O Bitcoin não teve um preço de mercado durante todo o seu primeiro ano. No fim de 2009, algumas casas, algumas chamadas exchanges ou bolsas surgiram, mas muito incipientes, e já registravam algum tipo de preço de Bitcoin. Mas não se tinha conhecimento de alguma transação efetiva ou algum registro fidedigno de uma transação que tenha ocorrido de Bitcoin por moeda fiduciária, né, por moeda estatal, que a gente pudesse dizer, sim, o Bitcoin custa tanto. Então, essa era uma preocupação e essa era uma dúvida de quando o projeto começou. Inclusive, olhando os debates e as trocas de mensagem entre o Satoshi Nakamoto e o Hal Finney era também um criptógrafo especialista, foi um dos poucos a se entusiasmar com a ideia quando o negócio começou. Inclusive, a primeira transação de Bitcoin foi entre o Satoshi Nakamoto e o Hal Finney. E numa dessas mensagens, o Hal Finney veio com essa indagação e perguntando a si mesmo, mas realmente a parte difícil é a gente conseguir saber quanto isso vai valer, como é que a gente consegue precificar um Bitcoin. E realmente isso é difícil de saber quando o negócio não vale nada. A primeira notícia de preço de mercado de um Bitcoin ocorreu em maio de 2010, quando um sujeito na Flórida, em Jacksonville, chamado Laszlo, publicou num fórum de discussão de Bitcoin chamado bitcointalk.org. Ele publicou uma mensagem dizendo que queria comprar 2 pizzas e que pagaria 10 mil Bitcoins para quem comprasse as pizzas para ele e mandasse entregar na casa dele. Isso foi em maio de 2010. 2 dias depois dessa mensagem, um sujeito da Inglaterra topou o desafio, conseguiu achar uma pizzaria na cidade do Laszlo, pagou por cartão de crédito, provavelmente, e mandou entregar as pizzas, e o Laszlo então pagou os 10 mil Bitcoins para o sujeito. A preço de hoje, esses 10 mil Bitcoins seriam algo como 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares por 2 pizzas. Com certeza foram as pizzas mais caras do planeta. Mas naquele tempo ninguém sabia quanto ia valer um Bitcoin. Ninguém sabia se um Bitcoin teria algum preço de mercado na semana seguinte ou no dia seguinte. Não havia liquidez para a moeda, não havia mercados organizados que a gente pudesse ter uma certa confiança de que o preço estava certo. E o preço não adianta, o preço é uma coisa que apenas as forças de mercado podem determinar. Então, o preço do Bitcoin é determinado por todo mundo que está demandando e procurando Bitcoin e por aqueles que estão vendendo Bitcoin. Mas isso é um processo que ocorre ao longo do tempo. Agora, a pergunta é, por que as pessoas valorizam o Bitcoin? O que elas veem de interessante? E aí tem várias respostas. Primeiro porque o Bitcoin realmente tem utilidades, ele tem benefícios já hoje, como eu já falei em outros vídeos, e diversas vantagens que faz com que ele seja demandado pelas pessoas. Ele já é a forma mais rápida de enviar dinheiro entre fronteiras, mais rápida, barata e segura. Então, isso não tem valor? Isso tem muito valor. O Bitcoin ele reduz os chamados custos de transação, que é um jargão bem de economista, mas de fato ele provê muita redução nos custos de transação. Porque você consegue com o Bitcoin custodiar o próprio Bitcoin, transferir para quem quiser, sem depender de nenhum terceiro, nenhum intermediário, com taxas de transação, tarifas muito baratas, com muita segurança, com a total confiança no sistema de que não haverá nenhum tipo de fraude no sistema, de que não haverá uma inflação ou uma emissão em excesso de Bitcoins, diluindo o poder de compra. Então ele provê diversas reduções, ou ele reduz demais os custos de transação se a gente compara com a moeda fiduciária,
se a gente compara com o ouro, por exemplo, também. Esse é um dos motivos que faz com que as pessoas valorizem o Bitcoin e isso que explica o seu valor. As pessoas realmente enxergam utilidades, ele tem utilidade para as pessoas. Uma das ideias com a oferta de Bitcoin, ou com a regra de criação de Bitcoins, foi emular uma commodity escassa como o ouro. Então, uma commodity que já funcionou como moeda durante milênios, e a regra de criação de Bitcoins, os 21 milhões de unidades, segue basicamente a mesma regra natural da oferta de ouro que existe na Terra. Então, à medida que mais ouro à medida que o ouro vai sendo extraído, mais difícil é extrair ouro, menor é o estoque de ouro remanescente na Terra. O Bitcoin é a mesma lógica por trás da regra de emissão. E o que o Bitcoin conseguiu criar, que foi algo inédito no mundo digital, foi a escassez. A escassez, que é talvez a primeira lei da economia, que é algo que a gente só tinha no mundo físico, o Bitcoin conseguiu recriar pela primeira vez a escassez no mundo digital. E é uma escassez autêntica de fato, não há como alguém criar mais do que as 21 milhões de unidades de Bitcoins. Não há como duas pessoas serem donas do mesmo Bitcoin. Então realmente há uma escassez autêntica, muito embora ela seja intangível ou incorpórea, porque o Bitcoin é um bem digital, ele é uma mercadoria incorpórea, mas ele é o próprio ativo, ele é o ativo em si mesmo. Alguns economistas, e aí até mesmo uma crítica a muitos gold bugs, ou os economistas, e aí tem alguns da escola austríaca que são muito favoráveis ao ouro, ou que acreditam no ouro como moeda. Eu também acredito no ouro, acho que é um excelente ativo, e já foi moeda durante milênios, hoje não é mais. Mas alguns economistas, querendo criticar o Bitcoin, dizem que um dos problemas desta moeda digital é que ela não tem valor intrínseco. E o ouro, por outro lado, sim tem valor intrínseco. Isso não existe. Não há nada que tenha valor intrínseco. Nada no mundo tem valor intrínseco. O valor é uma coisa externa ao objeto. O valor o valor é subjetivo, depende da pessoa. É o valor que as pessoas atribuem a alguma coisa. Pode ser algo físico, pode ser algo intangível, como é o Bitcoin. Então não há nada de valor intrínseco. O que existe sim são propriedades intrínsecas de cada objeto, de cada commodity, de cada mercadoria. Como o ouro tem propriedades únicas dele, como a maleabilidade, como a sua escassez, como o seu brilho, a sua coloração, isso são propriedades do ouro. O que muitos economistas querem dizer com valor intrínseco, neste caso, é que o ouro, ao contrário do Bitcoin, entre aspas, já vou explicar por quê, é que o ouro, ao contrário do Bitcoin, sim tem outros usos e ele é demandado para outras finalidades e o Bitcoin não. O Bitcoin, a única finalidade dele é ser moeda, é ser dinheiro. O ouro não, ele pode ser usado em aplicações industriais, pode ser usado em ornamentos como joia, enfim. E o ouro não, e por isso então o ouro tem valor intrínseco. Na verdade não. O ouro tem outros usos, que não apenas o seu uso como um bem monetário, como um ativo de proteção. E o Bitcoin, por muito tempo, não tinha nenhum outro uso além do uso de moeda, ou do uso de dinheiro, do uso de ativo, que pode ser o commodity, que pode ser transacionada com muita facilidade, com baixo custo, para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então não teria outro uso, não teria valor intrínseco, por isso que é entre aspas, não teria outro uso além de moeda. E curiosamente, hoje a gente vê que nem isso é verdade, porque sim, o Bitcoin ele tem outros usos, a rede do Bitcoin, o sistema, ele pode ser utilizado para outros fins que não tem nada a ver com dinheiro. Isso que eu vou falar em outros vídeos, mas não é o principal tema de hoje, desse vídeo. Mas sim, o Bitcoin hoje em dia ele pode ser usado para registro de outros ativos. Então o blockchain do Bitcoin, que é o livro contábil do Bitcoin, a rede dele, pode ser usado para registrar outros ativos que não tem nada a ver com Bitcoin. Ele pode ser usado para registrar existência de documentos, para comprovar a existência de documentos, para comprovar a autenticidade de documentos também. Então o Bitcoin pode ser usado para isso. Pode ser usado para registrar qualquer tipo de outra informação. Eu, por exemplo, registrei a minha filha no Bitcoin. Assim que a minha filha nasceu, eu registrei ela, o nome dela, o nascimento, na rede do Bitcoin. Então, hoje a rede tem vários outros fins que vão muito além do dinheiro, várias outras aplicações que vão além do dinheiro. E o Bitcoin vai ser demandado não apenas pelo seu uso monetário. E aí que está a parte ainda mais fantástica dessa tecnologia,
Porque sim, ele vai ser usado, ele já está sendo demandado para outros fins, para outros usos que nada tem a ver com o seu uso monetário, com o seu uso como meio de troca, ou como um ativo de proteção, ou como uma commodity, enfim. Então isso realmente é fantástico. Todas essas características, tudo isso que eu falei aqui, é o que explica o valor do Bitcoin. É por isso que o Bitcoin tem um preço de mercado, e é por isso que as pessoas atribuem um valor de mercado ao Bitcoin. Em outros vídeos eu vou falar com mais detalhe da regra de oferta do Bitcoin e da questão do lastro do Bitcoin, que essa é outra grande dúvida ou grande crítica que os economistas têm com relação ao Bitcoin, é sobre o lastro. Então aguardem um vídeo que eu vou falar sobre a verdade do lastro do Bitcoin. Obrigado, até o próximo.